Antes de mais nada, eu gostaria de manifestar, salientando laços afetivos, pessoais e profissionais que me ligam ao Ceará. Meu pai era cearense de Sobral, mas criado em Fortaleza. Formado em Direito, cedo saiu da terra natal porque conseguiu ingressar na magistratura em São Paulo, no estado que tem a maior quantidade de nordestinos fora do Nordeste, e que se orgulha disso. Seu amor pelo direito e paixão pelo direito romano foi a causa de eu postar o nome problemático de Ulpiano, do latim ulps, raposa, mas a esperta, não a do galinheiro. Meu xará foi um jurista do século II, III de nossa era. O nome de meu pai também era problemático, Juarez Matos Barreto Bezerra de Menezes. Como além de jurista ele cultivava a filologia, insistia que era Juarez, com acento no A, e não Juarez como em dialeto cearense, pois vinha do latim suarice, que queria dizer filho de Suero. Eu nunca descobri quem era esse Suero. Infelizmente, nunca tive contato com meus avós cearenses que morreram cedo, mas com outros parentes sim. Quem me marcou mais, adolescente eu ainda, foi o tio-avô José Carlos de Matos Peixoto, também jurista, político e, claro, professor de direito romano. Numa de suas viagens a São Paulo, fui com ele assistir a um filme sobre Roma Antiga, Quo Vadis, no Arte Palácio, então o cinema mais chique da capital, recém-inaugurado. O susto que ele me deu foi quando, no escuro da sala, levantou-se diante de uma determinada cena e gritou a plenos pulmões: "Não foi assim!" Eu fechei bem os olhos para não ouvir a gargalhada da plateia. Foi meu herói do dia. Já outro primo paterno, piloto da FAB, foi a quem devo meu batismo do ar. Tinha vindo a São Paulo a serviço com um monomotor militar de 2 lugares e me convidou a ir com ele em sua missão até o Rio de Janeiro. No meio do caminho, ao saber que eu tinha nascido na cidade de Cunha, no trajeto, desviou a aeronave e passou entre as 2 torres da matriz. Só um cearense para assustar um paulista. O contato seguinte, de natureza afetivo-intelectual, foi em Paris. 2 bolsistas que nem sabiam da existência um do outro. O outro é meu primo Eduardo de Ataí Bezerra de Menezes, com Z, infelizmente. Figura bem conhecida e querida no mundo intelectual do Ceará. Devo a de Ataí minha primeira relação efetiva com a terra do Ceará. Como ele, eu já tinha um posto na universidade, onde lecionei por 44 anos. Ao iniciar a carreira, de volta do doutorado francês, eu me sentia muito seguro do meu saber e corria o risco de virar um intragável erudito, preso na sua torre de marfim. O que me humanizou foi a oportunidade de atuar também em 2 museus universitários e no Conselho do Patrimônio Cultural do IFAM. Foi nessa altura que de Ataí me convidou para um seminário de paisagens da memória. Na época, eu ainda estava na fase de considerar qualquer tema sob a perspectiva do paradoxo e da problematização. Assim, discorri sobre os paradoxos da preservação cultural. Terminei aplaudido e desconfio que não foi pelos paradoxos. Desconfio que foi por ter citado a fábula com que Platão falava de um ébrio, no campo, apoiado a uma árvore e já afetado etilicamente pela visão dupla. Ao perceber a aproximação pouco cordial de um touro, ele tentou subir na árvore que não era, e o touro que era o chifrou impiedosamente. Platão não queria pregar sobre os males do alcoolismo para a percepção e seus efeitos desastrosos, mas se ensinava que era necessário dispor de critérios de distinção para controlar os mecanismos perceptivos. Meus 2 outros contatos com Fortaleza foram num seminário para discussão e planejamento das primeiras políticas de patrimônio material a serem praticadas no Brasil. Em 1997 foi elaborada a Carta de Fortaleza, de que eu participei, matriz que orientou normas que seriam consolidadas e promulgadas só em 2000. Em 2017, quando eu já integrava a Câmara do Patrimônio Imaterial do IFAM, fui incumbido no 2º Seminário de Patrimônio Imaterial de Fortaleza de apresentar um balanço dos 20 anos transcorridos,
Não sabia, mas foi a última vez que tive a felicidade de estar no chão do Ceará. Ainda tive um último ensejo de relação com o Ceará ao solicitar a relatoria do pedido de registro de uma extraordinária manifestação religiosa dionisíaca grega em pleno sertão do Cariri, a festa do hasteamento do pau da bandeira de Santo Antônio de Barbalha. Foi difícil driblar as brincadeiras de duplo sentido, mas consegui falar também de esforço físico como devoção, de rituais dendríticos, cultos de árvores. Me atrevi até a negar Bakhtin quando ele fala do mundo de ponta cabeça com as posições sociais invertidas. E inventei uma categoria sociológica de inversão tensionada. E, suma aspiração, consegui finalmente uma oportunidade de citar Nietzsche, desta vez concordando, quando ele considerava a perda da individualidade dissolvida pela embriaguez responsável por abrir caminho ao êxtase e à comunhão com os seres vivos e a natureza. Creio que foi uma das melhores citações em toda a minha vida profissional. Quanto aos museus, é difícil falar deles, pois a impressão que tenho é que eles fizeram parte da minha vida desde a infância. Se eu não nasci num museu, pelo menos embalei um deles no berço, recém-nascido. Ou melhor, ajudei quando ele era ainda um feto. Eu estava em Atenas, na missão arqueológica francesa, prestes a voltar ao Brasil, quando fui contatado por Titilo Matarazzo, o grande mecenas da Bienal e dos museus de São Paulo. Ele me pediu que procurasse em Bérgamo o diretor do Museu Pigorini de Roma, disposto a coordenar um intercâmbio de peças etnográficas do Museu Paulista, com museus arqueológicos italianos, para um novo museu planejado na USP. Pude assim examinar ali as pouco mais de 300 peças já selecionadas, sugerir trocas e possíveis inclusões. De volta ao Brasil, o museu já estava criado e gerido pelo catedrático de História Antiga, professor Eurípides Simões de Paula, que pouco depois me passou sua direção. O museu, instalado no prédio de História e Geografia na cidade universitária da USP, contava então com 5 funcionários, um diretor arqueólogo, uma bibliotecária, cerca de 600 livros doados por mim e por Titilo, uma secretária, uma escriturária e um factotum, além de um jipe vermelho, herói da Segunda Guerra Mundial. A diretoria ficava num banheiro, que teve suas louças dissimuladas por um discreto cortinado. Considero essa penúria positiva, pois garantiu que eu desenvolvesse aptidões que hoje me parecem fantasia, como forrar vitrinas com juta, pintar paredes, instalar lâmpadas sem receber choques e outras habilidades. É difícil comparar aquele feto que ajudei a parir e ao qual mais tarde lutei por unir aos setores afins do Museu Paulista e do Instituto de Pré-História, criando uma unidade de arqueologia e etnologia, com a hoje bem desenvolvida instituição em que ele se tornou, o MAI-USP. O outro museu da USP com que trabalhei foi o Centenário Museu Paulista, então um museu de história natural, de grande voga e congruência no século XIX. Graças a um de seus antigos diretores, o historiador da velha guarda Afonso Toné, existia no museu, além das coleções de numismática, móveis, porcelanas e quadros, e um núcleo histórico celebrativo da paulistanidade. E removidos os acervos de etnologia e arqueologia, minha incumbência explícita era transformar o que restara em um museu histórico, que eu entendia, como ainda entendo, como aquele que opera não com objetos históricos, mas com problemas históricos que podem se tornar visíveis por meio da cultura material. Assim, além de um plano diretor, dei a maior atenção à formação dos pesquisadores, e sua inserção no corpo docente das unidades de ensino da USP era fundamental para tornar o museu em uma unidade de pesquisa e docência. A criação da carreira docente nos 4 museus da USP foi uma empreitada difícil junto ao Conselho Universitário, uma verdadeira batalha que contou com a participação indispensável do historiador da arte Walter Zanini, então diretor do Museu de Arte Contemporânea da USP.
Já atualizar a biblioteca, fundamental para o novo museu histórico, foi difícil, mas prazeroso, e muitas vezes até divertido. Lembro-me quando chegou um livro sobre vestuário feminino que tinha na capa a imagem de um exuberante sapato vermelho altíssimo, de bico fino, e alguém comentou: Toné não vai gostar. Estou seguro de que não gostou mesmo, pois quando eu ficava na diretoria muito além do fim do expediente, o teto emitia ruídos suspeitos. Um vigia me disse que eram ratos, mas eu tenho certeza de que era Toné, porque era só na diretoria. Quando me lancei de corpo e alma ao extraordinário universo dos museus, conectei-me a todos os organismos da profissão aqui e no exterior, a entidades diversas, às vezes participando de sua gestão, sobretudo em conselhos de museus. Gostaria de fechar estas triangulações de um percurso de 66 anos trabalhando em museus, para dizer que como me sinto diante da informação de que receberia uma homenagem do 8º Fórum de Museus Universitários. No final do livro clássico de Ecléa Bose sobre memória de velhos, há um entrevistado que me impressionou. Diz ele: os velhos de hoje foram moços de ontem. Devem procurar ainda fazer alguma coisa na vida. Aos que partiram para o jogo e a bebida e ficaram por aí abandonados. Mas eu acho que devemos olhar até para esses velhos. Eles também trabalharam. Não penso que o entrevistado estivesse pensando em mim por antecipação, quando fala dos aposentados, afinal é meu caso, aos 89 anos completados. Ou da bebida ou do jogo. Porém, sem falsa modéstia, acredito poder dizer igualmente: eu trabalhei. Muitíssimo obrigado de coração pela homenagem que me dá forças e estímulo para continuar trabalhando.